Audiência pública, primeiro quadrimestre de 2021. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. Antes de dar início aos trabalhos, esclareço que a presente audiência pública está sendo realizada em ambiente virtual e interativo, permitindo a participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras, na plataforma online YouTube, site e redes sociais da Câmara Municipal de Caieiras, de modo que os participantes poderão desejar enviar as perguntas de forma sucinta e que tenham conexão com o tema, contendo o nome completo para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Tal medida excepcional se faz necessária em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, conforme as orientações para afastamento social pelo Governo do Estado de São Paulo, em consonância com o ato da Presidência desta Casa, número 001/2021, de 7 de janeiro de 2021. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela realização desta audiência pública, conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator da comissão, vereador José Carlos Danta de Menezes, Alemão da Barroca, pelo membro desta comissão, vereador Micael Fernando dos Santos, aos quais agradeço pela presença, sendo presidida por mim, presidente da comissão, vereador Lagoinha Josi. Representando o Poder Executivo, registro a presença da senhora Andréia Vilas Boas, diretora de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, aos quais igualmente agradeço pela presença. Agradeço à excelentíssima vereadora Josi Cristine Aranha D'Artora, Projosi. Agradeço aos servidores dessa Casa de Leis, à equipe de filmagem e, especialmente, aos munícipes que nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Caieiras. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 007/2021, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 538, de 14 de maio de 2021, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. Sendo assim, para iniciarmos os trabalhos e prestar os devidos esclarecimentos, passo a palavra à diretora-geral de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, a senhora Andréia Vilas Boas. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Então vamos falar um pouquinho como é que andam as nossas finanças, né? Nesse período tão conturbado. Vou só pedir licença, eu vou tirar a máscara. Fica mais fácil da gente entender, né, o que eu estou falando. E foram meses difíceis aí, momentos difíceis na arrecadação, não só na arrecadação, como na saúde, né, da nossa população. Vivemos momentos aí de grandes crises com o Covid, e isso interfere direto, né, na nossa economia. Então vamos falar um pouquinho, vou iniciar pela arrecadação, né? Eu queria lembrar que quando nós trazemos os nossos dados contábeis para essa audiência, nós, enquanto prefeitura, somos obrigados a consolidar os nossos dados, né? Então eu estou apresentando aqui os dados da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência aqui do município de Caieiras. Então vamos falar um pouquinho quanto que representou nesses 4 meses a nossa arrecadação. Foram 135.095.382 R$387, distribuídos de que forma?
Sempre lembrando, a Câmara Municipal ela não tem receita própria, né? Então, o recurso que mantém a Câmara Municipal, ela é proveniente dos impostos da Prefeitura. Então, a Prefeitura arrecadou R$ 120.936.233,26. E o Instituto de Previdência teve uma arrecadação de aproximadamente 15 milhões neste período. Vamos falar um pouquinho sobre a arrecadação da Prefeitura em si. Sempre lembrando que o Instituto de Previdência, ele tem uma arrecadação que também é proveniente da Prefeitura, enquanto o recolhimento do seu encargo patronal. E a outra parte vem da retenção de cada servidor com a sua contribuição à Previdência, ok? Então, falando um pouquinho de Prefeitura, eu gosto sempre de isolar a receita, que é a receita corrente, que a gente chama de receita do dia a dia, né, da receita de capital. Porque a receita de capital ela tem início, meio e fim, ela não acontece sempre. Então, é a receita corrente que a gente mais avalia, inclusive para saber se a gente tem que tomar alguma medida de contenção de gastos, ok? Então, qual era a previsão de arrecadação para o período dos primeiros 4 meses desse ano? R$ 118.866.600. E quanto foi a arrecadação final deste período? R$ 116.975.534,29. Ou seja, daquilo que estava previsto para este período, nós tivemos uma perda de 1,59%. Em épocas naturais de arrecadação, nós não só não perdemos, como temos um acréscimo em torno de 3%, 4% ou 5%. Então, quando a gente fala, olha, nós perdemos X%, né, nós deixamos de ganhar mais essa perda em torno de uns 6% naturalmente, quando não é período de crise. E aí eu chamo a atenção para 2 arrecadações que nós tivemos, né, e que geraram esse resultado maior. A primeira é a nossa arrecadação de impostos. Então, estavam previstos 47 milhões. Quanto nós conseguimos arrecadar? Apenas 35. Então, olha, nós tivemos uma perda de quase 25% do que estava projetado. E por que a nossa perda não foi maior na receita corrente? Porque nós tivemos transferências correntes, né? E a previsão era de 79 milhões e nós arrecadamos 89 milhões. Ou seja, tivemos uma recuperação de 12,81. Né? Então, o que mais contribuiu aí dentro das transferências correntes? Nós tivemos um repasse de Covid em torno de 2 milhões, que eu vou mostrar logo à frente. E o ICMS e o FPM voltaram lentamente a dar um crescimento. Né? Então, lembrando que o ICMS e o FPM são dentre as 5 arrecadações maiores do município, as 2 melhores que nós temos. Tá? Por isso, a nossa queda não foi tão grande. Vamos mostrar um pouquinho, então, agora a receita de capital. Deixa eu mudar o slide aqui. Opa, mudei demais. Então, vamos lá. E aí eu trouxe um pouquinho o que o município recebeu a título de convênios e operação de crédito. Os senhores aprovaram, né, num determinado período aqui nesta casa, uma lei para 2 financiamentos para o município. Um de 5 milhões e outro de 16 milhões, ok? Então, nós tivemos um ingresso desses recursos agora no primeiro quadrimestre, na ordem de 1.137.000. Notem que não havia nenhuma previsão no nosso orçamento para recebimento desse recurso, ok? E nós tivemos também o ingresso de transferências de capital, ou seja, de convênios, da ordem de quase 2 milhões.
E quanto estava previsto? 262.500, né? Então, nós tivemos aí algum incremento. Muitos desses recursos que chegaram já eram execuções da gestão anterior, onde nós fizemos a solicitação de desembolso, a Caixa vem ao município, faz a aferição da medição e aí ela libera o recurso, ok? Então, aí nós tivemos, então, para o período, somando receita corrente e receita de capital, uma previsão de 119 milhões. E quanto nós tivemos? 120 milhões. Então, quando a gente olha no todo, nós tivemos quase um incremento de 1%. No entanto, este 1% não nos ajuda no custeio do dia a dia, porque quando eu isolo a receita corrente, a gente vê que teve uma perda de 1,56%. E aí, como eu havia falado, nós recebemos aí no período de Covid R$ 2.179.889,38. Gente, muito baixo para fazer frente a tudo que nós estamos gastando com o Covid. O ano passado, os municípios tiveram uma ajuda muito grande do governo do estado e principalmente do governo federal, o que não ocorrerá esse ano, né? Então, nós estamos num período de a queda de arrecadação somada, né, à perda desses incentivos do Covid que tivemos em 2020. Então, esse é um pouquinho o cenário da nossa arrecadação. E aí, eu tomei a liberdade de destacar, eu estou muito rápida nesse slide, tomei a liberdade de destacar também como que está a situação do nosso município em relação à nossa arrecadação, né? Então, eu trouxe aqui, olha, o IPTU, a gente teve uma arrecadação de 12.746.000 em 2020, nesse período. Quanto nós tivemos em 2021? 12.906. Então, nós crescemos apenas 1% em relação ao ano anterior, né? Então, baixo, né? A gente sabe que a maior parte da arrecadação ela se dá na parcela única, né? E a gente já percebe aí, mesmo com a parcela única, que o crescimento ele foi muito suave para esse período. Agora, gente, vamos olhar o ISS, que está vinculado à nossa economia. No ISS, o ano passado, nesse período, nós tivemos 15.288.000 de arrecadação. E esse período, 14.222, ou seja, nós perdemos 7% de arrecadação do período, né? Então, lembrando que o ISS, a gente realiza o serviço e já declara, né? Ele é declaratório mensalmente. Então, olha a perda que nós tivemos. Eu coloquei aqui o ITBI, que aqui aponta uma perda de menos 86%, mas é porque nós tivemos aquele incremento do aeroporto ano passado. Então, ele não é para nós uma medida de comparação. Eu apenas coloquei para a gente ter aí, né, um cenário da nossa receita. E a dívida ativa também, gente, nós praticamente não tivemos incremento nenhum, né? A dívida ativa são todos aqueles tributos que a gente não consegue pagar em dia e que ele é inscrito no final do ano. E aí ele vem carregado de multas, juros, correção monetária, né? Eu sempre digo que a pior coisa é a gente dever ao poder público, porque as taxas são altas, isso em todo o território nacional. Então, quando a gente olha esse quadro, a gente vê que teve uma perda de 21%. Se eu tirar o efeito do ITBI, a nossa perda no município foi de 3% de arrecadação em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Então, aqui dentro do município, a gente teve uma perda. A gente percebe que os slides eles se conversam. De quanto foi a perda que a gente teve lá atrás no primeiro slide? Nos impostos municipais, naquilo que estava previsto, foi de 25%. Né? E que só não ficou pior porque a arrecadação do Estado e da União deu uma incrementada e não deixou que a gente caísse tanto. Então, dentro do nosso município, nós estamos tendo um efeito grande, né, dessa perda de arrecadação. E o que mais assim, me chama a atenção
é realmente o ISS, que está vinculado à prestação de serviço no nosso município, porque aqui é muito forte, né? Bom, falamos um pouco da arrecadação e vamos trazer, então, como que ficou a despesa. A despesa, sim, a gente abre os 3 entes, Prefeitura, Câmara e o IPREM. E aí eu fiz questão de trazer para os senhores os 3 estágios da nossa despesa, o empenhado, o liquidado e o pago. Sempre que a gente vai avaliar a relação financeira no exercício, a gente usa a fase liquidado. O que vem a ser o liquidado? Eu me comprometi, assinei o contrato com o meu fornecedor, eu empenho o contrato. Ele me apresenta a nota, eu dei o ok, eu liquido a despesa. E depois, consequentemente, a gente faz o pagamento dentro da cronologia. Então, o liquidado para nós sempre é o meio de comparação durante todo o exercício, ok? Então, nós temos aí que a prefeitura, ela já empenhou, né, 146 milhões, dos quais quase 76 milhões já foram liquidados, ou seja, 52% do que foi comprometido nesse primeiro quadrimestre já foi recebido, né, e 50% foi pago. Se a gente olhar a Câmara Municipal, foi empenhado quase 7 milhões, dos quais 60%, que são 4 milhões, já foram recepcionados, já foram recebidos e entregues. E no Instituto de Previdência, ali se empenha, paga. Então, é muito próximo o empenhado do liquidado. Então, foram empenhados aí 5 milhões, dos quais 94% já foram utilizados. Então, este é o cenário, né, de como está sendo desempenhado todas essas despesas. E aí, aqueles que nos acompanham e querem ter um cenário um pouquinho mais detalhado, todos esses dados que eu trago, ele está aberto no portal de transparência da Prefeitura. Inclusive, nós temos aí uma novidade desde 2020, além do geral da Prefeitura, nós temos um portal que ele é exclusivo do Covid, onde a gente consegue enxergar nota fiscal, contratos, né? Então, hoje, a transparência é muito forte. E por que eu não trago muitos dados abertos? Porque ficaria muito cansativo, né? Uma audiência muito cansativa. Então, a gente tem todos esses dados abertos no portal, ok? Vamos isolar um pouquinho, então, só a parte da Prefeitura. Tá, a Prefeitura, ela se comprometeu em 146 milhões, dos quais quase 76 milhões foram liquidados. E aí eu abri aqui para vocês em quais foram, né, os grupos de despesa que foram investidos os quase 76 milhões. Então, a gente tem aqui, ó, pessoal e encargos, né, que é a folha de pagamento dos servidores e os seus encargos foram 42.839.000. Juros e encargos da dívida, né, que são os nossos parcelamentos, financiamento, foram em torno de quase 700 mil a liquidação. Outras despesas correntes, que eu costumo dizer que são as despesas que mantêm a máquina pública, são aluguéis, combustível, serviço de pessoa física, jurídica, material de consumo. Quanto que foi investido e já recebido? Aproximadamente 31 milhões. Em investimentos foram já liquidados 1.175.000 e a amortização da dívida, ou seja, o principal de toda a dívida que a Prefeitura tem, foi de 1.420.000, ok? Então, esse foi aonde, né, a Prefeitura investiu durante esses 4 meses, trazendo aqui todas as fontes de financiamento. Agora vamos falar um pouquinho das aplicações constitucionais, né? Então, a gente sabe que o município, ele tem algumas aplicações que ele é obrigado a cumprir. E se ele não cumprir, as contas de um prefeito é rejeitada, ou seja, não tem como, né? A gente tem que estar sempre acompanhando. E tem que ser cumprido no quadrimestre? Não.
Todas essas aplicações que eu vou mostrar são cumpridas, né, ao longo do exercício. Então, vamos falar um pouquinho da educação, né? A educação, a gente deve aplicar, no mínimo, 25% dos impostos, ok? Quanto que foi para nós, nesse quadrimestre, a aplicação? Pela despesa empenhada, 30,83%. Pela despesa liquidada, 20,11%. Ou seja, pela liquidação, nós estamos ainda abaixo da aplicação, embora o empenhado esteja atingindo com uma certa largueza, tá? Então, ao longo do exercício, este percentual ele vai se alinhando. Ainda dentro da educação, gente, nós temos as aplicações do Fundeb, que sofreu uma alteração. Graças a Deus ele se manteve, né? A lei terminava aí o ano passado, esse fundo, e foi uma conquista para o Brasil a gente ter conseguido manter o Fundeb, que veio com novos critérios. Então, até o ano de 2020, tudo que se recebia do Fundeb, a gente deveria gastar no mínimo 60% com o professor. A partir desse ano, o mínimo é 70%. Então, nós observamos que neste período de 4 meses, o município chegou perto, mas não atingiu 70%, ok? E os demais 30% são aplicados em outras coisas vinculadas à educação, ok? Então, tanto o ensino quanto o Fundeb, no primeiro quadrimestre deste ano, ainda ficou aquém do esperado, ok? Saúde, como é que ficou aí a aplicação de saúde? A gente sabe que o mínimo é 15%, mas que nunca se aplica mínimo, né, de 15%. Por quê? Hoje não se consegue aplicar tão pouco. Isso já, independente do Covid. A gente trabalha com a mínima aí de 25%, mas não porque se quer, e sim porque existe uma necessidade grande. Hoje a saúde com 15% não se mantém. Então, nós tivemos aí um percentual, né, pela despesa liquidada, de 20,25%, ou seja, o município atendeu e ainda com sobra, né, aí a aplicação em saúde no primeiro quadrimestre. Vamos trazer também a despesa de pessoal do nosso município, né? E nós estamos aí com 43,10%, né, da nossa receita corrente líquida investida em pessoal, né? Então, dentro dos limites, né, naturais aí da nossa lei, nós não estamos nem aí no limite de alerta, ok? E aí, no último slide, eu trago um pouquinho aos senhores, né? Acho que a gente já debateu um pouquinho na audiência anterior, quando nós falamos do fechamento de 2020, né? Então, o que o município herdou da gestão anterior, né? Nós herdamos aí um passivo de 47.741.000, né? Esse era o passivo. E quanto nós recebemos em caixa para quitação deste passivo, né? É o quadrinho que eu coloco aqui do lado, 4.989.000. Por que eu quis trazer esse quadrinho para os senhores? Para a gente entender quanto que da receita deste ano foi consumida para pagar a dívida de 2020. Então, vamos acompanhar o primeiro quadro. Lá está me contando o quê? Que nós temos 47.741.000 de obrigações a pagar herdadas em 31/12, ok? Nós já efetuamos o pagamento nesse primeiro quadrimestre de 26.178.000. E ainda nos falta pagar 21.563.000. Então, gente, se nós pagamos 26 milhões e tínhamos em caixa apenas 4.989, e desse montante apenas 1 milhão era do município, a gente percebe o quê? Que do que nós arrecadamos esse ano, praticamente 25 milhões foram para o pagamento de dívidas da gestão anterior, né? Então, hoje a gente tem, quando a gente olha o nosso portal de transparência, e até eu queria aproveitar a oportunidade aqui, que eu acho importante, principalmente para quem está nos assistindo hoje.
No portal de transparência, a gente vai enxergar o quê? A nossa receita e a nossa despesa. Então, quando a gente olha lá, a gente tem a sensação de que está sobrando dinheiro. E na realidade não está. E por que não está? Porque eu tenho um passivo muito grande do ano anterior que está sendo coberto com a receita deste ano, né? Então, quando a gente quer fazer uma análise, a gente precisa olhar também dentro do portal o que arrecadou, o que pagou e o que pagou também de restos a pagar. E aí a gente vai entender o quanto que nós estamos ainda deficitários, né? E com caixa muito baixo. Né, onde a gente faz, né, um exercício, a secretária de administração não pôde estar aqui acompanhando a gente, mas nós fazemos um sacrifício diário aí, de exercício de fazer uma ginástica intelectual mesmo, para poder fazer caber, né, tudo que é necessário dentro desse pouco que nós estamos arrecadando. Né? Então, nós entramos agora, o mês de abril, maio e junho são meses onde a arrecadação realmente ela é muito baixa, né? E estamos aí com um sacrifício enorme para poder arcar todos os compromissos que a gente tem. Bom, isso era o que eu tinha para trazer aos senhores, né? E me coloco agora à disposição se houver alguma pergunta, algum questionamento. Obrigado, Andréia, pela explanação. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, solicito à coordenadoria que verifique se há perguntas a serem respondidas pelos componentes da mesa para que possamos direcioná-las. Não há perguntas. Não havendo mais perguntas ou quem queira fazer uso da palavra, agradeço a todos que participaram desta audiência pública, enriquecendo os debates acerca da transparência do orçamento público. Agradeço, por fim, aos integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, as senhoras Valéria Araújo e Andréia Vilas Boas, ao doutor Edgar Dias e aos servidores desta Casa. Ao presidente desta Casa, Fabrício Calandrini, vereadora Projosie. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos.